Gente, vamos falar de outra novela agora, não é 6 por 1, não, é Ramagem. Ramagem é nome de novela mexicana, né? Ramagem. Parece que ela está longe de acabar, porque o Ministério das Relações Exteriores voltou agora a se manifestar sobre a expulsão do delegado brasileiro lá dos Estados Unidos. Essa medida é mais um capítulo dessa novela também, que tem a relação do governo Lula com Donald Trump, que vem se tensionando, está esticando a corda. Marco Viana está ao vivo com a gente, bom dia, lá de Brasília. Vamos lá, Marco, o que aconteceu? Faça um resumo do último capítulo para a gente. Bem-vindo ao Morning Show. Obrigado, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. Essa novela realmente está longe de finalizar e ganhou mais um capítulo com um clima bem tenso de bastidores diplomáticos. O Ministério das Relações Exteriores voltou a se pronunciar depois da decisão dos Estados Unidos de retirar do país o delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho. E a leitura do governo brasileiro é que faltou conversa, faltou diplomacia e sobrou decisão unilateral. A resposta veio rápida, com base na reciprocidade. O Brasil tirou as credenciais de um agente americano que atuava aqui em Brasília. É aquela lógica do fez lá, recebe aqui, toma lá, dá cá, olho por olho, dente por dente, quem com ferro fere, com ferro será ferido. São vários ditados que cabem nessa ideia, mas é aí que entra um componente político, porque fica até difícil, Fernando, saber se é mesmo mais um episódio do caso Ramagem ou mais um episódio do caso de amor e ódio entre Lula e Trump. Sobre a sua pergunta, vale também responder, vale ressaltar sobre o endossar de Lula, sobre a passada de pano de Lula sobre todo esse caso, sobre a resposta brasileira. A avaliação é que o país não poderia passar recado de fragilidade, de fraqueza num caso como esse. Agora fica aquele climão entre os dois laços. E não tem como ser diferente, né? E, claro, a dúvida que fica no ar é até que ponto essa troca de gestos vai afetar a cooperação entre Brasil e Estados Unidos, principalmente na área de segurança. E como toda boa novela política, esse enredo ainda promete novos capítulos. Estamos aqui acompanhando com aquela velha história, com um baldinho de pipoca na mão. Volto contigo. Muito bom, é isso aí, Marco. Muito obrigado. Ótima análise sobre essa novela. Muito obrigado pela participação. Bom dia para você aí. Break na rádio rápido aqui, e eu queria ouvir a opinião do Henrique, porque é o seguinte, Henrique, vários analistas políticos e também diplomáticos estão dizendo que é coerente, sim, essa ação do Itamaraty, porque o que aconteceu, o que o governo americano fez, exige uma resposta diplomática. E a resposta foi a correta, né? A gente teve o nosso agente expulso lá e tiramos o visto de um agente de lá daqui. Eu acho que é assim que relações internacionais funcionam. Mas eu acho que isso é corretíssimo, principalmente que nós estamos lidando com um governo dos Estados Unidos que é um governo totalmente impulsivo, vamos dizer assim, né? Vem tomando atos não só contra o Brasil, mas contra vários países do mundo, e o Brasil não pode ficar numa posição de vassalagem perante aos Estados Unidos, deixando com que o nosso agente seja expulso lá, sem com que haja uma resposta diplomática daqui. E se a resposta, se o ataque dos Estados Unidos foi a expulsão do nosso agente, nada mais justo do que a nossa resposta ser expulsar um agente daqui também. Me pareceu que foi houve uma suspensão, na verdade, né, desses direitos com relação ao trabalho do delegado que atua aqui juntamente no Brasil, aguardando que Donald Trump, através de relações diplomáticas, fundamente o motivo pelo qual expulsou o delegado lá dos Estados Unidos. Então, quando houver essa resposta, me parece que ela não houve até então, motivo pelo qual o presidente teria, então, né, feito essa suspensão dessa credencial até que se aguarde a fundamentação. E por isso que tem essa questão de estar, né, a gente tem esse problema nesse ponto. Cadê a fundamentação? Se der a fundamentação, essa suspensão isso, coisas se resolvem, exato. Eu vejo, mais uma vez, como um absurdo. Os analistas e especialistas que estão defendendo, eles estão defendendo à margem da realidade, com todo respeito. Por quê? Porque quando a gente olha para esse caso em específico, eu quero pegar aqui um trecho da nota do Itamaraty. Abre aspas, né? Decisão
sumária que não foi precedida de qualquer pedido de esclarecimento ou tentativa de diálogo. A medida tampouco observa a boa prática diplomática de diálogo entre nações amigas, como o Brasil e os Estados Unidos. Fecha aspas. Não foi o pessoal aqui do Brasil que cancelou o visto de um assessor especial, o BIT, que vinha aqui ao Brasil também para tratar de parcerias comerciais, de terras raras. Houve diálogo, como que foi? Então, assim, é de uma hipocrisia ímpar. É de uma narrativa que claramente é, sim, política e que oferece danos à nossa economia e às relações diplomáticas. Falou-se tanto em o Brasil é soberano, e os Estados Unidos não são. Numa situação em que eles veem um mau uso, eles tirarem alguém, expulsarem alguém, é evidente que eles também são. Tal qual, o Brasil não foi soberano para pegar empresas dos Estados Unidos e colocar multas e tudo mais, até mesmo colocar o Elon Musk no inquérito das fake news. Então, assim, tem muita coisa aí que a gente precisa avaliar a uma luz da reciprocidade. E da reciprocidade do governo com o próprio governo. Da coerência, isso não se mostra aqui. Minha análise é muito clara. O governo Lula está passando por um momento de dificuldade em relação à opinião pública. Eles viram no passado que o antagonismo com Donald Trump funciona. Ontem o presidente o criticou na piada lá do dar um Nobel para ele acabar com as guerras. Agora, essa decisão sem nenhum embasamento. E mais uma vez, segundo a reportagem da revista Veja, a substituição dele foi colocada no Diário Oficial no dia 20 de março de 2026. Segundo as regras, ela seria imediata. Ou seja, já teria ali um processo de remoção. Há muitas questões aqui e talvez o Brasil devesse também avaliar a postura deles em relação a esse uso do ICE nos Estados Unidos para deter o Ramagem. Jazz, o Henrique já escalou o Trump como camisa 10 do presidente Lula. Ele e o Eduardo Bolsonaro são os dois ali, os dois pontas, estão ajudando muita gente. Vale lembrar uma coisa, que é o seguinte: o que os Estados Unidos acusaram o Marcelo Ives de Carvalho é de cometer um crime, que foi o seguinte: ele provocou o ICE como se o Ramagem estivesse ilegal nos Estados Unidos. Só que ele não estava ilegal. Ele está em processo de julgamento de extradição. Voltamos para o rádio. Falando o quê? Falando sobre a questão da possível extradição do Ramagem, delegado Ramagem, que está nos Estados Unidos. Ou seja, ele está nos Estados Unidos, as filhas dele estão estudando nas escolas americanas, né? Ele está lá legalmente. Pode existir uma decisão que não aceite o seu asilo político, e aí ele teria que vir. Não aconteceu, então ele está legal. O que os Estados Unidos acusaram Marcelo Ives de Carvalho é de fazer uma denúncia falsa com o objetivo de levar a uma prisão política, que os Estados Unidos consideram política, e que de fato é política. Ex-deputado